eu trouxe um assunto que é um tema que eu acho que a gente vai precisar de explorar ao longo dos próximos anos, com as mudanças tecnológicas e tudo mais que a gente tem vivido, e essa sensação de meio paradoxal, né, de ansiedade e postergação e o tempo, a nossa relação com o tempo. Então, a nossa relação com o tempo, ela precisa passar por reflexões e, inclusive, com grupos de reflexões, mais do que só eu falando aqui, mas para que a gente se autorize, de alguma maneira, a mudar alguns hábitos e alguns comportamentos. Por quê? Qual que é a sua percepção do tempo? A minha pergunta para você é: como você hoje percebe você no seu tempo? Não é no tempo histórico, não. Com o tempo mesmo, o tempo que você dispõe, que é este pano de fundo que permeia toda a nossa vida. Então, nós temos uma ideia de que o tempo é como se fosse uma linha, né? Assim, uma timeline, a gente até fala isso, é uma linha do tempo, então o tempo é uma linha. Então, é uma linha que eu vou percorrendo, como se fosse uma estrada que eu estou aqui percorrendo. E o tempo, na verdade, ele é muito mais complexo do que isso, ele não é um alinhamento assim. Ele é uma realidade que sustenta a nossa manifestação. Tanto que nos estudos da manifestação, que são os estudos da Shakti, a Shakti é o poder feminino da manifestação, mas não é o poder feminino no sentido de feminino de gênero, é a polaridade divina que manifesta, é chamada Shakti. Então, enquanto Shiva é o transcendente, a Shakti é o imanente, é a vida manifesta. E na manifestação da Shakti, temos esses atributos da Shakti, que no hinduísmo é chamado de Mahavidyas. E a primeira grande Mahavidya é a Kali, que ela é a responsável pelo tempo, ou seja, por aquele pano de fundo onde a vida ela se manifesta. Então, o tempo, ele é o pano de fundo onde a vida se manifesta, como se fosse a tela de uma pintura, e ali eu estou com aquela tela para eu colocar uma pintura, eu preciso de uma tela. Então, quando você vê uma tela pronta, você não percebe a tela, você percebe o que você colocou lá, a pintura, sua expressão, mas o que sustenta aquilo tudo é a tela, é esse espaço, ou esse tempo, antes mesmo do espaço, é o tempo, onde é possível que a manifestação ocorra. Então, vamos chegar aqui na nossa compreensão do que eu quero trazer hoje, bem prática, e uma pergunta que eu quero fazer. Você tá de boa com o seu tempo? Ou você tem uma sensação de que você está perdendo o tempo, que você está atrasado em relação ao tempo, que o tempo não cabe à sua manifestação, o que você posterga? Qual é a sua relação com o tempo? E essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer, porque ela é muito mais filosófica, espiritual do que nós possamos imaginar. Do que me parece, para a maioria das pessoas, e inclusive para mim, que eu preciso observar constantemente, e esta sensação de que o tempo não dá, que o tempo acabou. Então, assim, é uma sensação subjetiva, é uma sensação de que nós estamos perdendo o tempo, como se fosse possível isso. Então, vamos voltar para a metáfora lá do quadro. Então, se o tempo ele é o sustentáculo da manifestação, então quando eu estou pintando o quadro, eu, como pintor, eu não vou pensar assim: nossa, tá faltando tela, tá faltando a tela. Não é a tela que está faltando, é o que eu estou colocando na tela é que eu não estou satisfeito. Então, a tela é aquela tela ali vai acontecer a manifestação. O que eu vou colocar ali? Eu vou pôr ali as cores que eu quero, representar o que eu estou querendo. Mas, ali, naquela tela que eu estou fazendo, como um artista, eu começo a discutir com a tela sobre ela ser pequena,
encolhida, e que eu não me sobra tela, não me sobra tela. Então, a minha reflexão precisa de partir de um outro lugar. Não é que não falta tela ou falta o tempo, é que o que a gente põe no tempo é que não está nos correspondendo e está nos dando uma sensação de insatisfação. É justamente essa lógica que nós estamos nela e que ela não é simples de sair, e é por isso que essa reflexão ela precisa ser mais profunda do que só numa live, que ela precisa ser exercitada, que a gente precisa trazer essa conversa para grupos, porque nós precisamos de refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa poder de manifestar, o nosso poder de manifestar. Então ali, igual o pintor de novo, o pintor na tela, o que eu vou colocar aqui nessa tela? O poder que eu tenho de manifestar ali aquilo é que vai definir se eu vou ficar satisfeito ou não. Mas então é como se fosse, eu estou diante da minha tela e as manifestações que estão ocorrendo na minha vida, eu não tenho escolha sobre elas ou eu não tenho filtro sobre elas. Então, alguém vai lá e joga uma tinta na sua tela, outro vai não sei o que e faz não sei o que. E que são essas coisas externas que estão realmente... Desculpa, parece que deu um problema de conexão aqui. Aqui são essas coisas externas que estão impactando. Então, imagina, você está lá diante dessa manifestação que é o seu poder manifestar, de que manifesta, mas você não tem filtro e nem consciência do que está ali se apresentando na sua tela. Por que você não tem esse filtro? Porque não é você que está escolhendo as tintas, a imagem, você não está refletindo ou tomando consciência do que você quer colocar ali. Então, ali tudo entra na sua tela e você olha para ali e fala assim, nossa, que obra feia, que coisa que não me corresponde. Então, esta é a nossa relação com o tempo. Então, o tempo, ele virou um produto, é tipo, quase que eu transformo um aspecto, quase não, é isso. Kali, que é a manifestação da Mahavidya, que é esse grande poder da criação, que são as Shaktis. Então, quando ela se manifesta no aspecto tempo, ou seja, aquela que dá o sustentáculo para se manifestar, que ela é o tempo, ela se transforma na nossa cultura. Então, esse grande poder da criação, tá, gente? É o grande poder divino da criação. Ela se transforma na nossa visão tão reduzida num recurso financeiro. Então, nós transformamos o nosso tempo única e exclusivamente num recurso financeiro. Então, o que acontece com isso? A gente transforma tudo em um produto, tudo em algo vendável. Tempo é dinheiro, a gente já não fala? Tempo não é dinheiro não, tempo é divino. Então, quando a gente transforma em tempo em dinheiro, você começa a, igual que ele pintou, cadê o pedacinho da tela? Cadê o pedaço da tela que está faltando? Então, você começa a ter uma relação de falta de presença em relação ao poder da manifestação. Então, quando a gente queixa de falta de tempo, nós estamos queixando de falta de presença. E por que falta de presença? Porque você não está conectado com o seu coração. Você não está conectado com as suas fundamentais emoções e está seguindo influências externas das quais você não tem consciência, que são apenas ruídos. Então, é como se fosse assim, vamos imaginar, você precisa ir até algum lugar, e você decidiu que você vai até lá, e você sai de casa, e entra e vai andando para chegar em tal lugar, tá? Você levanta cedo e vai a algum lugar. E no meio do caminho eu vou me distraindo com todas as demandas que não são necessárias, de distrações que te tiram do estado de presença. A maior tesouro que nós temos, a porta estreita de que Jesus fala, a única coisa possível de nos tornarmos seres conscientes é um estado de presença. Se você é capturado pelas coisas mentais, e aí quem é que nos captura?
não é fulano ou ciclano, não é a Maria, o João ou o José. São os impactos deles na nossa mente. Porque Maria, João ou José pode falar, e para uma pessoa com mais presença, não faz diferença nenhuma. Mas para uma pessoa com menos presença, causa um impacto tão grande que viram suas próprias vozes dentro da mente. Então, quem que nos tira do estado de presença é a nossa mente, que é alimentada, sim, esta sim, o alimento dela são os estímulos externos. Então, estes estímulos, eles deixam a pessoa feita uma barata tonta. É uma mente que não para, que não se conecta com nada. E tem uma sensação mesmo de barata tonta, que você não consegue estar presente em absolutamente nada. Você não está presente em nada. Então, se a gente não está presente em nada, como é que a gente consegue fazer este quadro? E esse quadro nos corresponder? Se eu estou aqui, desde que venha um passarinho e faça um cocô no meu quadro. Desde que uma pessoa nada a ver que venha lá com seu pincel, pinta seu quadro. Então, o resultado do seu quadro é uma porcaria. Você fala assim, estou perdendo tempo, não era isso que eu tinha que estar fazendo, eu devia estar fazendo outra coisa. E aí, nós vamos percebendo que a nossa ansiedade, a ansiedade é o efeito colateral desse estado. É uma sensação constante de insatisfação. Então, ansiedade, você está aqui, mas não era aqui que eu devia estar, eu devia estar ali. Mas que ali é esse que você devia estar. Eu devia estar aqui fazendo outra coisa. Não, eu não devia estar aqui. Eu devia estar fazendo outro curso, eu devia estar conversando com outra pessoa, eu não devia estar ouvindo essa notícia, eu devia estar ouvindo a outra, eu não devia estar estudando isso, eu devia estar estudando outra coisa. Então, este estado, ele é a grande pandemia do nosso tempo contemporâneo. As pessoas e nós todos estamos com esse vírus, dessa ansiedade, dessa coisa, dessa angústia em relação ao tempo. O tempo está passando muito rápido, as coisas estão muito... Mas por que o tempo está passando muito rápido? Na pergunta, o tempo está passando muito rápido, o que você está deixando de fazer que tem sentido para você? Porque essa é a questão. O tempo está passando muito rápido e eu não sou capaz de quê? De quê? Quando eu me queixo disso, qual é a obra sua que te corresponde que você está deixando de fazer? Qual é a obra que te corresponde que você está deixando de fazer? Então, nós estamos trocando o que dá sentido e significado para a nossa existência, que é o que de fato vai valer a pena, que é o entendimento do para que nós estamos aqui nesse planeta. Nós estamos aqui para quê? Qual é a coisa que você vai levar? O que você vai levar? O que é significativo, o que verdadeiramente tem valor? Então, nós vamos nos perdendo em emoções que capturam toda a nossa atenção, em afazeres que são gatilhados pela nossa emoção, que não vem necessariamente do nosso estado. Então, quando você está no estado de presença, você não está correndo contra o tempo, você está no tempo. E no estado de presença, inclusive por efeito colateral, você é muito mais produtivo. Porque onde que está essa produtividade? A produtividade está na sensação mesmo de que você está cumprindo o que você precisa cumprir. Você não está feito uma barata tonta, perdido e se perdendo nos seus conversas. Quantas horas, já perguntei várias vezes, quantas horas por dia nós perdemos em redes sociais, não é nem escutando alguma coisa realmente, é passando assim. Mas quantas horas nós perdemos passando de um assunto a outro na nossa cabeça, divagando, brigando internamente com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, e ali prostrado, porque sua energia vai embora. Sua energia vai embora. Você não tem energia para nada. Não tenho energia para nada, apenas para ficar parado, ruminando. Então, isto é o grande perigo da nossa vida moderna e é um perigo que
tão complicado de sair dele, porque nós temos culpa de não estar nesse estado. Olha, a gente pode entendê-lo intelectualmente, na hora de executar ou na hora de colocar como uma proposta para a sua vida, o que dá é medo, o que sobra, o que a gente percebe é uma não permissão para viver em estados mais calmos, internos. Nós não nos damos essa permissão e é isso que eu gostaria que você refletisse. Você se dá a permissão de viver em paz e tranquilo, sem essa pilhagem interna, sem essa sensação de era outra coisa que eu devia estar fazendo? Então, se eu estou cozinhando, eu devia estar fazendo outra coisa. Se eu estou fazendo outra coisa, eu devia estar cozinhando. Eu devia estar, então, arrumando umas, não sei o que, escrevendo ou postando. Então, nós somos movidos hoje por uma culpa de exploração do tempo. Vamos colocar assim, nós somos grandes exploradores da Shakti, exploradores do tempo. Por quê? Porque nós ficamos brigando com o tempo para que ele se torne somente produção. E é isso que é. E o tempo, ele não é isso. O tempo, ele é esse pano de fundo da nossa criação. Então, se eu transformo ele em tudo que tudo ele é produtivo. Agora, eu estava lendo um livro muito interessante, depois eu mostro para vocês, chama O Sussurro da Consciência. É um livro de Alexis Castellano, que é o nome dele. O autor, era um livro que foi lançado tem pouquíssimo tempo. E, na verdade, eu conheço esse autor, então ele mandou de presente para mim. Eu nem sei onde está vendendo esse livro, mas lá ele fala, chama O Sussurro da Consciência, e ele vai falando, ele conta lá nesse livro que hoje muitas empresas estão ensinando as pessoas a fazerem, terem sonhos lúcidos, um negócio tão incrível, para que você tome consciência, que você esteja no estado de consciência, no sono, através dos sonhos e do sono. Então, eles ensinam os funcionários a usarem os sonhos lúcidos para aumentar a produtividade da empresa. Então, até mesmo o seu sonho está sendo capturado por essa onda de produtividade. Mas o que é a produtividade? Se a gente for pensar, o que de fato, qual é esta onda que a gente está chamando de produtividade? Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Olhe, a Marta e Maria, quando Marta não parava de fazer, então nós só somos valorizados no nosso fazer. Nós não somos valorizados no ser. A gente não confia no ser. A gente, quando vai para o ser, é como se fosse um luxo. Aí eu não estou com a vida ganha. Como é que eu vou fazer isso? Eu não estou com a vida ganha? Então, assim, eu não confio na providência divina. E aí que está o grande problema nosso. Se a gente não confia nem neste poder, você não confia de jeito nenhum, nem intelectualmente você confia nesse poder. Então, assim, é um luxo eu desenvolver essas ideias. É um luxo. Eu só posso desenvolver isso quando eu tiver com a casa feita, comprada, com meus filhos criados, com isso, com aquilo. Eu não posso fazer nada desse tipo, porque é perda de tempo produtivo. É ou não é isso que a gente pensa? Então, eu não posso parar um minuto, respirar, porque isso é perda de tempo produtivo. Eu não confio nesse estado. Eu não confio na orientação que esse estado me dá. Nós não confiamos nos insights que nós podemos ter, inclusive nos atalhos que nós podemos ter. É meio um conto de um lenhador que estava numa competição entre quem cortava mais lenha. Eu não lembro direito desse conto, não, mas acabou de me ocorrer aqui. Eu sei que era assim. Então, tinha 2 lenhadores que estavam cortando lenha lá, era uma competição. Aí, um andava correndo, e o outro estava sempre parado lá, mexendo no seu facão, alisando seu facão. E aí, no fim, o que estava parado é que ganhou. Por quê? Porque ele parava para quê? Para alinhar o seu facão, para deixar o mais possível, como é que chama? Como que a gente fala quando a faca está sem corte, para dar corte ao seu machado. Então ele parava porque ele estava ali lixando,
para dar corte para o seu machado. Que corte é esse que a gente tem? É a conexão. É o nosso estado interno de presença. A conexão aqui com sinônimo de presença. Sem presença, nós somos como esse lenhador, que ele não para nada, para se alinhar, para olhar aquilo que ele precisa realmente de fazer, para discernir, para intuir, para confiar na providência divina. Será que você tem alguma experiência onde você, ao soltar, foi que conseguiu? Você tem alguma experiência? Quando você entrega, quando você está nesse estado de comunhão, quando você cultiva a casa sua, na rocha. O que era cultivar? Hoje eu estou cheia de pensamentos aqui, de cristãos, de Jesus, que ele tem, claro, né, um grande mestre e avatar. Então, não construa a sua casa na areia, onde os ventos, trovões, chuvas, tempestades podem destruí-la. Construa a sua casa na rocha. O que significa construir na rocha? Nós vamos lidar com dois aspectos da existência sempre. O aspecto material e o aspecto espiritual e sutil. O seu tempo é todo no aspecto material, então o resultado da sua obra é totalmente material. E ela é corrompível, ela está sujeita a intempéries, está sujeita a subir e descer, corroer, envelhecer. Mas eu não estou falando de uma vida pós-morte, não. Quando eu estou falando construa a sua casa na rocha, não estou falando de lá vou merecer o reino de Deus lá no futuro, também de novo. Não, aqui o reino de Deus, ele está aqui e agora para todos nós. E aqui e agora, ele só é possível se você dedica-se a construir isso. E como que é essa construção? Não é uma construção do tipo, corro para aqui, corro para ali, faço um curso aqui, faço outro curso aqui, com a mesma lógica mercadológica que a gente tem em relação a tudo. Não é dessa construção. A construção deste templo na rocha é pelo seu estado de presença. Cada pouquinho de presença que você consegue ter, de coração tranquilo, é um tijolo do seu templo interno. É um tijolo que você construiu lá. Então a minha casa está mais firme, mais sólida. O que significa isso? Significa que você está adquirindo essas habilidades de manter-se no presente, de não fazer de tudo e de até da divindade uma mercadoria de produtividade. Então o grande vírus nosso hoje é esse vírus da produtividade. O oposto não é não fazer nada nem postergar. O oposto é fazer tudo o que você faz com presença. Porque quando você faz com presença, você inclusive tem esse filtro para não deixar que as cores que chegam no seu quadro não sejam as que você escolheu. Não seja somente as que você quer e que tem sentido e significado para você. Então, como eu disse, não é uma reflexão só para um dia. Este é uma reflexão que a gente precisa ter na nossa vida, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com todo mundo da nossa vida. Por quê? Para a gente não ser engolido por isso. E ao final, chegar lá no fim da nossa vida, olhar para trás e falar assim, nossa senhora, não era bem isso que eu queria construir, não, era outra coisa. Não era bem isso que eu queria expressar. E desenvolver com essa atitude uma entrega e uma fé. Coisa rara e dificílima de desenvolver. A fé que se eu estiver em paz e tranquilo, eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Levar meu filho na escola, ganhar o dinheiro, pagar as contas, que são as coisas que nos cabem do mundo material. Mas a gente não confia nisso. Então você não confia. Então parece que é muito mais eficiente eu ficar agitado. Aí eu vou ficar agitado, porque assim quem sabe o dinheiro chega melhor. Vou ficar agitado para cá e para lá, porque aí tudo vai acontecer melhor. Ao contrário, vai acontecer pior. Vai acontecer de um outro, bem pior, bem pior. Mas a gente precisa exercitar isso. Se você não experimenta por si mesmo, você não vai ter essa experiência. E vai ficar ali na desconfiança total de que o estado pacificado interno, ele é mais eficiente do que o estado agitado
essa correria desenfreada da mente que vai gerar essa correria fora, mas primeiro começa na mente, então que a gente vai ficar submetido a isso. E no fim, você mira numa coisa, né? No fim é isso. Uma vez eu vi isso no Instagram de alguém, achei bem interessante, não sei quem falou. Você mira no sucesso e atinge o burnout, né, gente? Atinge o quê? O estado de cansaço, de esgotamento. Você tá mirando no sucesso lá, mas na verdade você tá chegando aonde? Onde você tá chegando? Onde você tá mirando e buscando? Ou você tá chegando lá ou não? Eu mirei no sucesso, mas no final do dia, no final do ano, no final de meses, ou sei lá quanto tempo, eu olho para minha vida e falei assim, eu cheguei lá no tal sucesso, ou eu cheguei, foi no burnout, numa perda de conexão, eu fui nesse pedaço do caminho perdendo as partes sagradas de mim mesmo, esquecendo as coisas, minhas relações afetivas estão péssimas, foi isso que você chegou? Esse é o sucesso que a gente está mirando? Beleza, né, gente? Eu acho que a gente deve refletir sobre isso. Então, um beijo grande para vocês que estão aqui.